Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar uma daquelas perguntas que todo mundo já se fez, né? Especialmente quem fica um pouco tenso na hora de voar. Por que um avião, essa máquina incrível, simplesmente não despenca do céu? Pensa bem, é uma máquina de metal que pesa centenas de toneladas e ela sobe, voa por horas e aterrissa. Parece até coisa de ficção científica, né? Desafio o senso comum. Mas olha, não tem mágica nenhuma aqui. O que tem é uma combinação assim espetacular de ciência e engenharia. E para a gente entender isso de vez, nosso papo vai ter 4 partes. Primeiro, a ciência por trás da sustentação. Depois, como os sistemas são feitos à prova de falhas. Aí, a gente entra no assunto da turbulência e outros mitos. E para fechar, vamos juntar tudo e ver como funciona o sistema de segurança total da aviação. Então vamos lá, começando pelo começo. Tudo se baseia na física. Não é mágica, como diz o subtítulo. É ciência pura e aplicada. Olha só, para um avião se manter voando retinho, é como se tivesse um cabo de guerra acontecendo. São 4 forças e um equilíbrio perfeito. De um lado você tem o impulso dos motores empurrando para frente e do outro o arrasto, que é o ar freando o avião. E na vertical, a força mais importante de todas, a sustentação empurrando para cima, lutando contra o peso, que obviamente puxa tudo para baixo. É essa dança, esse equilíbrio, que mantém o avião no ar. Tá, mas e como é que nasce essa tal de sustentação? O segredo tá todo no formato da asa, o que a gente chama de aerofólio. Repara bem no design dela, ela é mais curvada em cima e mais reta embaixo. Por causa disso, o ar que passa por cima da asa tem um caminho mais longo para percorrer do que o ar que passa por baixo, e eles têm que chegar do outro lado ao mesmo tempo. Para conseguir isso, o ar de cima tem que acelerar. E aí vem a sacada da física. Ar mais rápido significa menos pressão. Então, em cima da asa, a gente tem baixa pressão. Embaixo, o ar mais lento cria uma pressão maior. E a natureza, ela adora equilibrar as coisas. Essa pressão maior embaixo acaba empurrando a asa para cima e, voilá, essa é a sustentação. Sabe, existe até um debate clássico que muita gente aprende na escola de um jeito ou de outro. A sustentação é explicada por Bernoulli ou por Newton? Porque, por um lado, tem Bernoulli com essa história da diferença de pressão que a gente acabou de ver, mas, por outro, tem a terceira lei de Newton. Para toda ação, existe uma reação. A asa empurra o ar para baixo e o ar, como reação, empurra a asa para cima. E aí, quem tá certo? Bom, a verdade é que não é uma briga. Os dois estão falando da mesma coisa, só que de ângulos diferentes. E para não deixar nenhuma dúvida, a própria NASA bate o martelo nisso aí, os dois, Bernoulli e Newton, estão corretos. É como se um explicasse o que acontece, a diferença de pressão, e o outro explicasse por que acontece, a ação e reação. Juntos, eles dão a visão completa de como o voo é possível. Ok, a física explica como um avião voa. Maravilha. Mas e se alguma coisa der errado? E se algo quebrar? É aí que a gente entra na segunda parte da nossa resposta. A engenharia que é projetada pensando na falha. A palavra mágica aqui é redundância. O que isso quer dizer? Simples. Para cada sistema super importante no avião, existe pelo menos um backup. E geralmente são 2, 3, todos independentes. Pensa assim, não existe nada num avião que seja essencial para o voo e que não tenha um plano B, C e até D. É a filosofia de que o seguro morreu de velho, levada ao nível máximo. E uma das maiores revoluções nesse sentido foi a tecnologia que chamam de fly-by-wire. Antigamente, o manche do piloto era ligado às asas e à cauda por cabos de aço e polias, uma coisa super mecânica e pesada. Hoje, com o fly-by-wire, o comando do piloto vira um sinal elétrico que vai para um computador e o computador é que manda o sinal para mover as partes do avião. É muito mais leve, rápido e inteligente. E as vantagens disso? Nossa, são muitas. O avião fica mais leve, então gasta menos combustível, o desempenho melhora, mas o principal, o pulo do gato, é a segurança. O computador cria uma espécie de anjo da guarda eletrônico, uma proteção. Ele não deixa o piloto fazer, sem querer, uma manobra tão brusca que coloque a estrutura do avião em risco. É como se o sistema dissesse, opa, daqui você não passa, é perigoso. E claro, isso tudo alivia bastante o trabalho de quem está pilotando. Agora, tem um mito bem comum de que com o fly-by-wire, quem voa o avião é o computador. E, gente, isso não é verdade. A tecnologia não substitui o piloto. Ela melhora os comandos dele. O sistema entende o que o piloto quer fazer e executa da melhor forma possível, da forma mais segura. Mas a decisão, a intenção, essa é sempre humana. Quer um exemplo perfeito de redundância? É só olhar para o sistema elétrico. A energia principal vem dos motores. Se eles param, entra em ação a APU, que é um motorzinho extra na cauda do avião.
Se a APU falha, tem as baterias de bordo para manter os instrumentos essenciais ligados. E se tudo isso falhar, num cenário assim quase impossível, uma pequena hélice chamada hatch sai da barriga do avião. O próprio vento do voo faz ela girar e gerar energia de emergência. É camada sobre camada de segurança. Bom, então a física funciona, os sistemas têm backups, mas e aquele chacoalhão e a tal da turbulência? Chegou a hora de encarar o maior medo de quem voa e separar o que é fato do que é mito. Vamos direto ao ponto. O maior terror, o mito número 1, é que uma turbulência muito, muito forte pode simplesmente quebrar o avião no meio. E a realidade? Isso é praticamente impossível. Um avião comercial é construído para aguentar forças muito, mas muito maiores do que a pior turbulência que a natureza consegue criar. As asas, por exemplo, não são rígidas. Elas são feitas para serem flexíveis, para dobrar bastante sob estresse, justamente para absorver o impacto sem quebrar. A melhor forma de pensar sobre isso é a seguinte, e é como os próprios pilotos veem a coisa toda. Turbulência é como passar com o carro numa rua cheia de buracos. É chato, sim. É desconfortável, com certeza. Pode até derrubar a sua bebida, mas o carro não vai se desmontar por causa disso. A lógica para um avião é exatamente a mesma. Isso muda tudo, né? Para a tripulação, turbulência é um problema de conforto, não de segurança. Quando o piloto avisa para colocar os cintos, desvia de uma área ou reduz a velocidade, ele está fazendo isso para que o voo seja o mais suave possível, para que todo mundo viaje com mais conforto. Não é porque o avião corre algum risco. E já que a gente está quebrando mitos, vamos para outro medo clássico. E se todos os motores pararem ao mesmo tempo? O avião não cai que nem uma pedra, de jeito nenhum. Ele vira um planador, e um planador muito, muito bom. Só para se ter uma ideia, um Boeing 747 a 30 mil pés de altitude consegue planar por mais ou menos 160 quilômetros. Isso dá tempo e distância de sobra para os pilotos acharem um lugar seguro para pousar. Certo. Agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. A segurança da aviação não vem de uma coisa só. É um sistema completo, com várias camadas que confiam umas nas outras. Uma dessas camadas essenciais é a manutenção. E não é uma manutenção qualquer, é algo extremamente rigoroso, preventivo. Tem checagens que acontecem a cada poucas centenas de horas de voo, tem inspeções mais pesadas a cada 2 anos, e a cada 6 ou 10 anos acontece o chamado cheque D, que é inacreditável. O avião é literalmente desmontado por completo, cada peça é inspecionada e depois ele é montado de novo. É quase como ganhar um avião novo. Então, o sistema de segurança total é a soma de tudo isso que a gente viu. A base de tudo são as leis da física. Em cima disso, vem uma camada de engenharia obcecada por redundância. Para garantir que essa engenharia funcione sempre, tem a manutenção super rigorosa. E, envolvendo tudo isso, tem as operações do dia a dia e o treinamento constante dos pilotos, que passam horas e horas em simuladores treinando para qualquer situação que se possa imaginar. Uma camada protege a outra. É um sistema integrado. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? Talvez o maior milagre da aviação não seja só o fato da gente conseguir voar. Talvez a verdadeira maravilha seja toda essa rede de ciência, de engenharia, de protocolos e de pessoas que nos permite fazer isso com um nível de segurança que é, simplesmente, sem igual em toda a história humana.